Flamengo amassa Botafogo e continua na briga pelo título. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Ontem o Flamengo massacrou o Botafogo fora de casa, 3-0 fora o baile. Com gols de Pedro, Luiz Araújo e Plata, o Mengão segue vivo no campeonato e agora terá mais uma final domingo contra o Palmeiras. Temos informações atualizadas sobre o mercado da bola e muito mais. Portanto, tudo sobre o Flamengo iremos acompanhar agora. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte chegando. O Flamengo está muito vivo e muito forte no Brasileirão, querendo retomar a liderança para conquistar o título nessa reta final. Ganhou do Botafogo com autoridade no tapetinho do Nilton. E claro que agora o foco é total para o jogaço de domingo contra o líder Palmeiras. Botafogo e Flamengo. Parecia um duelo equilibrado. No otimismo dos torcedores. Eu sou professor e eu vim comemorar aqui o Dia dos Professores e eu vou ver o Botafogo ganhar. Eu esperei um 3-0. 3-0. E equilíbrio nas preocupações também. A gente sabe que o momento deu uma certa turbulência, mas a gente está confiante. O Botafogo, se perder, uma crise chegando, né? O que aconteceu foi uma vitória dominante dos visitantes. E um placar pra lá de desequilibrado no Nilton Santos. Ainda mais para um clássico. É muito difícil ganhar aqui e mais por 3 gols. Com o segundo gol, o jogo acabou. Temos que dar valor à nossa grande vitória. No início, o Flamengo tinha o maior controle da bola, mas o Botafogo era mais objetivo. Os primeiros minutos são assim meio com dúvida e principalmente a adaptação da velocidade da bola no gramado sintético. Teve até um pênalti não marcado nesse lance, quando o Luiz Araújo dividiu uma bola com Alan. Tem um contato ali, depois dele joga a bola, um contato leve, que não impacta na ação da sequência da jogada. Exatamente. Ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. É um contato insignificante de jogo. O comentarista de arbitragem da Globo, PC Oliveira, explica. Quem tem o contato com a bola é o Luiz Araújo e o Alan chega atrasado de maneira imprudente, dá um pisão, imprudência, uma falta muito clara. O VAR analisou, deu sequência na jogada, como foi dentro da área, o pênalti deveria ter sido marcado. Tão difícil que é para o Flamengo, para dar uma falta a favor do Flamengo, não estão apitando o que está falando a jogada. Isso realmente me dói. Depois de receber a bola no meio-campo com uma marcação insistente, o Arrasca segurou a bola até o último momento para encontrar o Pedro na entrada da área. O atacante colocou no cantinho para fazer 1-0. No dia em que ele faz 300 jogos com essa camisa, Pedro marca mais um! No segundo tempo, teve um momento específico em que o Botafogo poderia ter marcado. O Arthur Cabral teve essa chance. Temos dificuldades em fazer gol. Quando vemos que o melhor artilheiro nosso tem 4 goles, significa que é um time que joga, que compite, que defende bem e que tem problemas de goles. O que não foi o caso do Flamengo ontem. Em mais uma jogada inspirada do Pedro, olha o totozinho que ele deu para deixar o Luiz Araújo pronto para dar uma sapatada pro gol. E fazer o segundo do time na partida. Temos esse problema de confiança que cai quando tomamos um gol. Não é a primeira vez que acontece, temos dificuldade em virar jogos. E pior, o Botafogo não virou e ainda levou o 3º gol no clássico. O Carrascal pressionou a saída do cuiabano e roubou a bola. Rapidamente levou para a ponta e cruzou na cabeça do Plata. Tinha acabado de entrar no jogo. Não foi gol de placa, mas fechou o placar em 3-0. Vene Casagrande. Vamos lá. O pessoal quer saber se no teu contra-cheque vem isso. Não vem não. Adicional de insalubridade. E nem retoque do meu Botox. Ih, não fala isso não, porque eu tô te devendo, Eu não nego. Pago quando Tô puder. igual o Corinthians. É complicado. Entra nessa aliás, vou te dizer, o único momento do ano que eu fui feliz. Contra o PSG? E era o Renato Paiva, sem medo tá vendo? de errar.
Ô, Vene Casagrande, Flamengo não fez um primeiro bom tempo, mas estava em campo o que a torcida tanto pediu, o Pedro. O Flamengo tem tido algum problema na questão da efetividade, da finalização. Efetividade não, porque o Flamengo pra estar ali, é um time efetivo. Mas na finalização. E ontem, o Flamengo não fazia um bom primeiro tempo, mas no final do primeiro tempo, apareceram dois caras. Um que está sendo fabuloso a temporada inteira, que é o Arrascaeta, né? Tira uma jogada da cartola e como um mágico. E o outro que é o Pedro, que é um fazedor de gols. Vene Casagrande, tá na hora do Pedro ser titular do Flamengo? Você gostou do Flamengo ontem? Conta pra mim. Vamos lá, Fernandinha, vamos por parte. Primeiro vou responder sua pergunta. Eu acho que, assim, quem acompanha o nosso programa sabe que eu venho pedindo o Pedro como titular durante a data FIFA o tempo inteiro. E então, o Luiz Araújo também, E né? eu não sou engenheiro de obra pronta. E o Luiz Araújo também ia mencionar esse jogador. Esses dois jogadores, junto com a Arrascaeta, eles têm o maior número de participação em gols na temporada. Ou seja, repito o que eu falei anteriormente para quem não nos assistiu. Se o problema do Flamengo é não fazer gol, é não aproveitar as oportunidades, você tem que ter aqueles jogadores que sabem fazer isso. Pedro, Luiz Araújo, Arrascaeta. Os três ontem em campo, inclusive os três ajudaram demais ontem o Flamengo a conquistar essa vitória. Concordo com você que o primeiro tempo do Flamengo não foi bom, mas eu acho que não foi bom só por causa do Flamengo. Méritos do Botafogo também, que através de uma estratégia conseguia segurar o Flamengo. Inclusive o Flamengo permitia até o Botafogo conseguir fazer contra-ataques importantes, mas aí o Botafogo não soube aproveitar também essas chances. Eis que, aos 39 minutos do primeiro tempo, surge o brilhante Arrascaeta. E ele não surgiu só nessa partida, ele surgiu contra o Corinthians, que o Flamengo estava encontrando dificuldades, ele foi lá e achou um golaço. Ele surgiu contra o Bahia, quando ele encontra um passe precioso para o Samuel Lino, que o Samuel Lino não aproveitou. Mas ele surgiu ontem, diante do Botafogo, ele fez uma jogada brilhante aos 39 minutos do primeiro tempo, ele conseguiu passar pelo marcador dele, encontrou o Pedro, e o Pedro é um cara que sabe fazer gol. Uma finalização linda, majestosa, e ele conseguiu botar a bola na rede. Veio o segundo tempo. O segundo tempo continuou a mesma coisa, o mesmo roteiro. O Flamengo conseguiu achar um gol também. Achar não, né? Uma jogada trabalhada. E aí eu acho que a gente pode dividir o jogo entre antes do segundo gol do Flamengo e pós-segundo gol do Flamengo. Porque após o segundo gol do Flamengo, você estava no estádio, eu vi pela TV, mas eu senti os jogadores do Botafogo que eles sentiram demais esse segundo gol do Flamengo. Perderam a concentração da partida. E aí o Flamengo tomou conta desse duelo, conseguiu fazer o terceiro, poderia até ter feito mais. Mas eu acho que seria um placar até mesmo mentiroso pelo que a gente viu durante os 90 minutos. Mas o Flamengo teve a oportunidade de fazer até o quarto gol e não fez. Mas enfim, conseguiu uma vitória, que eu acho que foi uma vitória merecida do Flamengo. Acho que diante dos 90 minutos o Flamengo foi melhor, aproveitou melhor as suas oportunidades e a gente está falando de um Flamengo que tem um baita elenco. Eu brinquei aqui, mas no segundo tempo entrou o Carrascal, entrou o Gonzalo Plata. Esse, inclusive, fez o terceiro gol e o Carrascal foi quem deu o passe para ele fazer o terceiro gol. É óbvio que o banco de reservas faz diferença. Méritos do Felipe Luiz, que fez uma boa leitura de jogo, fez as substituições corretas. Mérito também do Cebolinha, isso precisa ser dito, porque ele participou do segundo gol e depois ele acabou saindo lesionado. Então, assim, foi um banco de reservas, fez a diferença, mas fez a diferença porque o Felipe Luiz soube fazer a leitura correta do jogo. Em cima disso, alguns jogadores, individualmente falando, se destacaram bastante. Luiz Araújo jogando muita bola, Pedro a gente já mencionou aqui, gostei da dupla de zaga também. O único que eu posso fazer uma certa crítica, que eu ainda acho que está abaixo dos demais, é o Emerson Royal, que para mim ainda precisa evoluir e muito. Hoje, para mim, o Varela é titular. Mas eu não vou fazer nenhuma crítica ao Felipe Luiz por ter colocado o Emerson Royal como titular, porque, eu repito, o Flamengo tem uma sequência de jogos importantes. Obviamente, o Felipe Luiz está se planejando pensando nos próximos duelos, com o Palmeiras e com o Racing, ambos no Maracanã. Respondendo a sua pergunta, Fernandinha, de fato, o Flamengo não fez um show, um espetáculo no Newton Santos, mas fez o suficiente para conseguir uma vitória extremamente importante, vitória que mostra para o torcedor do Flamengo que o Flamengo vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro até a última rodada. E agora chega com a autoestima lá em cima para encarar um Palmeiras que, na minha concepção, joga o melhor futebol atualmente no Campeonato Brasileiro. Ô, Lucas Pedrosa, olhando o lado do Botafogo, muitas camadas. Você falou aqui durante todo o ano a questão do planejamento. Sim. Todo mundo concorda, todo mundo entende que foi um fracasso, que o ano está sendo um fracasso e que o planejamento, claro, que é um grande norteador para qualquer time. A gente vê um time que trocou de treinador 2 vezes, que para começar a botar o trem no trilho demorou e acaba que o trem não entrou no trilho.
Mas eu sempre falo isso aqui. Mas um time que teve um investimento altíssimo. Então, eu não estou falando que esses jogadores aqui são jogadores baratos, são jogadores que estão com salário atrasado, são jogadores que não ganham bem, são jogadores que tecnicamente têm um disparar muito grande em relação à equipe do Flamengo, mas não deu liga. O Botafogo de 25 não deu liga. Ontem entra no segundo tempo o Joaquim Correia. Ah, mas não tem banco. Entrou o Joaquim Correia, um cara com um currículo que eu comemorei aqui. E entrou, sofreu algumas faltas, deu uma fogueira, mas as peças parece que elas não encaixaram. Eu acho que tem muitas camadas nesse placar que, pra mim, é um placar muito ruim quando a gente está falando de um clássico regional. Né? É um placar que machuca o torcedor. Ainda mais no momento que está a temporada. Alguns jogadores não jogando bem. Aí eu acho também a questão da escolha do Marçal na zaga. Eu acho que é ser muito resultadista agora falar que não era para ser. Por quê? Ele já jogou nessa função do lado direito mesmo, improvisado, várias vezes na temporada. Fortaleza, não foi? Que ele até fez gol? Também. Várias vezes na temporada, que ele é canhoto e joga do lado direito, e ele não é zagueiro. Mas na Premier, ele jogou um ano inteiro como... Na França, ele jogou um ano inteiro como lateral, como zagueiro, ou seja, na cabeça dele ele nem entende que é uma coisa de ajuste. E as opções que ele tinha pra ali era o menino Marquinhos, que eu falei que é um garoto com muita qualidade, mas como é que tu vai botar um moleque de 18 anos num clássico pela primeira vez? O Gabriel, que já foi titular contra o Fluminense, e ele e David Ricardo fizeram uma dupla. E a gente entendeu que houve um desentrosamento muito grande, ele tem as qualidades dele, mas também está chegando agora. Ou improvisar o David Ricardo ali e colocar, no caso, o Barbosa fica improvisado ali, o David Ricardo. Eu acho que o Ancelotinho, ele pensou ali mais pela experiência, porque no final das contas, ele tinha que escolher um recurso, uma característica. E ontem as coisas não aconteceram, vários jogadores não jogaram bem. Eu consigo livrar ontem o Santi Rodrigues, que pra mim fez mais uma bela partida, entendeu o termômetro do jogo, mais uma vez com aquele espírito de vibração, mas de resto tudo muito desplugado, Lucas Pedrosa. Eu acho que o Santi foi o cara que criou as melhores oportunidades do Botafogo, que não sentiu o jogo, mas o que mais me preocupa, Fernanda, falando de campo e bola, para não falar do planejamento pífio feito pelo John Textor, foi o Botafogo ter ficado 10 dias treinando na data FIFA e você continua não vendo um padrão tático acontecendo. Você continua vendo um Botafogo totalmente bagunçado. Eu já venho falando isso aqui semana após semana. Todo jogo que eu assisto do Botafogo, eu não consigo ver coerência de trabalho. Eu vejo que é um Botafogo que está recomeçando o tempo inteiro. E aí, logicamente, não tem como tirar o mérito do adversário, que é o Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil, que tem uma seleção à disposição e que você tem também um grande craque, o melhor jogador do Brasil, e o Arrascaeta que destrava o jogo. É no momento que ele pega na bola e que ele faz aquela jogada arrastando, que ele gira muito bem com a qualidade dele, que ele consegue destravar o jogo. O Pedro aparece, mas eu acho que o Matheus Ponte até contribui, porque o Léo Link estava na bola. Quando o Pedro faz a finalização, o Matheus Ponte tenta cortar e a bola desvia e mata o Léo Link. 1-0 Flamengo, que realmente não tinha feito um grande primeiro tempo, mas é um time que se tornou um pouco mais letal com o Pedro, que é um jogador que também impõe respeito no adversário. Eu acho que ele é um craque da posição dele e ele consegue destravar o jogo naquele momento. O Botafogo até teve outras oportunidades, principalmente no segundo tempo. Eu acho que a mais clara possível e que poderia colocar o Botafogo de novo no jogo foi o Arthur Cabral. Ele foi contratado para fazer gol, Fernanda. E ele é um jogador, um centroavante, que dentro da carreira dele, ele de fato faz gol. Mas, cara, aquele gol ali, dentro de um clássico contra um adversário como o Flamengo, que você tem poucas oportunidades, não se perde. Não tem como você perder aquele gol. E aí a gente tem que olhar também um pouco a estrutura e também o individual. Eu acho que o Alan ontem foi muito mal. O Cuiabano, que é um jogador que eu gosto, que eu elogiei bastante aqui, ele jogou de lateral, mas ele entrega o terceiro gol pro Flamengo, porque ele dá a bola pro Carrascal, mérito também do Carrascal. E ele perde aquela finalização ali na também esquerda, ainda no primeiro que ele tempo. Bate isolado, que é uma coisa que geralmente coisa que ele não perde. Ele bate ele cruzado, é muito né? crucial, né? Então, assim, é um Botafogo que realmente, Fernanda, hoje, a gente até brincou aqui da taça, que o Botafogo tá em cacos, cara. Tá em cacos depois de ter perdido 3-0 pro seu maior rival, digamos assim, dentro do Rio de Janeiro, para um dos seus maiores rivais, dentro da sua própria casa, onde teoricamente o Botafogo tem costume, tem força, a torcida compareceu também e o Flamengo foi muito dominante, principalmente no segundo tempo. Enfim, são muitas camadas, como você disse, e que você olha para fora do campo, o planejamento que foi feito culmina nisso aí. O
O Botafogo teve um 2025 onde o John Textor se apegou ao que aconteceu em 2024. Na mágica que aconteceu em 2024, de um trabalho bem feito, mas que tinha um Arthur Jorge, que era um baita de um treinador, que tinha um Thiago Almada, que é um jogador que vai para a Copa do Mundo, um Luiz Henrique, que é um jogador que vai para a Copa do Mundo, e muitos talentos individuais que resolviam muitos jogos também por conta desse coletivo, mas pela individualidade. O investimento foi feito 600 milhões. Se não tivesse sido feito, o Botafogo não estaria onde está. Não. Porque está numa posição com 43 pontos. Então isso mostra que esse elenco é qualificado. Mas a bagunça é tão grande, a falta de coerência no trabalho é tão grande, e o trabalho do Ancelotti é tão ruim, e eu acho tão ruim também, e é culminando com tudo isso que a gente falou, que o Flamengo teve uma facilidade enorme para vencer o Botafogo. E a gente vai, eu falo de camadas, porque de fato, gente, são muitas camadas. Você olha esse placar, esse jogo. Quem é a camada? O planejamento. O ano que já está sendo um fracasso. Aí a gente vê um treinador que está começando, né? E ele ter que, você ser treinador, depois de um ano tão vencedor, é muito difícil. Porque você não vai conseguir deixar o nível lá em cima. Não vai. É difícil demais. Você perdeu jogadores importantíssimos como... E aí eu vou dizer os três para mim que foram o John, o Gregor e o Igor Jesus. Você perde esses três caras durante a temporada. E aí você tem um investimento até alto, que eu acho que é a única coisa positiva, que a gente não pode falar. O Botafogo investiu, pegou o dinheiro do bolso e colocou no time. E aí as peças que ainda não aconteceram. O Santos demorou para acontecer e hoje é o único suspiro do Botafogo. Sim. Porque todos os outros que chegaram, ontem o Arthur também perdeu um gol. O Cuiabano, pra mim, eu já falei, ele é um grande nome da temporada, ainda bem que ele voltou, mas ontem não viveu uma noite feliz. É um jogador que o Botafogo depende do brilho dele. Essa bola não dá pra perder. E o Arthur Cabral, que é um cara que tem os mesmos números de gols no campeonato do que o Cris Ramos, que tem bem menos minutos do que ele. O Arthur Cabral é esse jogador que o Botafoguense está vendo? Não, claro que não é. Ele tem muita qualidade. Ele foi comprado num valor alto porque ele é um cara qualificado, mas não vive uma boa fase. Então, olha quantas camadas eu falei. A boa fase, a questão individual de cada jogador, o trabalho do Ancelotti que ainda não encaixou. Se a gente for olhar o retrospecto recente, os números até em casa, o Botafogo só empata. Venceu do Bahia, venceu do Bragantino, mas se você for olhar todos os jogos não são legais em casa também. Às vezes, muito desequilíbrio entre um tempo e outro. Joga um tempo maravilhoso, como o Mirassol, e depois joga um tempo tenebroso. Então, assim, é uma irregularidade, é um trabalho que ainda não encaixou, alguns personagens que ainda não aconteceram, lesões, fora o planejamento. Olha quantas camadas tem pra gente chegar num placar de 3-0 dentro de Então, proporcionalmente falando, a gente está falando de um treinador, o Felipe Luiz, que sabe fazer leitura corretíssima do jogo. Qual era o grande... O Pedrosa acho que vai concordar comigo. Qual era o grande problema do Flamengo na saída de bola no primeiro tempo? Que ele fez o seguinte, ele recuava o Jorginho estava fazendo essa linha de 3 e ele fazia a saída de bola junto com os zagueiros. Aí depois ele mudou, ele botou o Alexandre, e o Alexandre joga muita bola, gente. É um monstro. É um monstro. Ele, se ele estiver bem fisicamente, ele vai estar na Copa do Mundo sem sombra de dúvida. A partida que ele fez ontem foi um absurdo. É o famoso jogo sem a bola que a gente costuma dizer aqui. E aí tem o mérito do Felipe Luiz na leitura tática, algo que talvez falte pro Ancelotti. E ele pode aprender no futuro? Pode, é o primeiro trabalho dele. Só que estamos falando de um treinador que, eu repito, independentemente se vai ganhar título ou não esse ano, o torcedor do Flamengo precisa entender, o Felipe Luiz é um baita treinador. Então, eu acho que tem muito mérito do Felipe Luiz nessa vitória do Flamengo em cima do Botafogo. Gente, é uma vitória marcante. Foi a vitória com o placar mais elástico do Flamengo em cima do Botafogo dentro do Newton Santos. Estamos falando de um adversário muito difícil. Ganhar do Botafogo dentro do Newton Santos hoje em dia, independentemente se o grama é sintético ou não, é muito complicado. Então, é uma vitória que eu acho que o torcedor do Flamengo, o próprio Flamengo, tem que bater no peito e falar assim, caramba, a gente conseguiu fazer 3-0 em cima de um Botafogo. Independentemente do momento do Botafogo, essa irregularidade toda, mesmo assim o Botafogo fez um jogo duro no primeiro tempo. É porque não aproveitou as oportunidades. E outra, Veni, olhando, se eu falei aqui sobre a data FIFA e o Ancelotti, que não colocou nenhum padrão de jogo no Botafogo, o Flamengo é o contrário. O Flamengo é uma equipe que dentro da data FIFA claramente trabalhou, o Felipe Luiz mudou algumas peças e o time jogou bem. O Veni tinha falado nessa semana sobre... Independentemente do resultado, eu quero que o Flamengo jogue bem. O Flamengo não só jogou bem, como conseguiu o resultado. Isso mostra como o trabalho foi bem feito. Dinâmicas interessantes, é um Flamengo que realmente vem com muita moral para essa final, entre aspas, diante do Palmeiras. Vamos olhar a classificação. Ai, meu Deus, tem que botar mesmo? Olha eu ali, hein? Ai, meu Deus do céu, gente. Gostei da arte, hein? Parabéns. Muito bem, é o flamenguista que fez. Detalhe, ó, Fluminense, hein?
Tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos o hoje. Flusão. Olha o Fluminense do Cris aqui em 7º com 38 pontos, mas tem 2 jogos a menos. O Vascão do Pedrosa ali com 36 pontos, está encostando na galera lá do pelotão. Em 9º lugar com 28 jogos já também, assim como o meu Fogão e o Flamengo também tem um jogo a menos. Ó o meu Botafogo, meu Deus. Como é que eu falo aqui? Não sei que lá, culposo, né? G5 culposo. G5 culposo, quando não há intenção de Porque eu ficar. sempre confundo culposo com doloso. É, então, não, aí eu não falo. Tem Bahia e Vitória também. Tem Bahia e Vitória hoje, inclusive, né? É isso aí. E aí o Fogão com 43 pontos estacionou aí, hein? Vem de um jogo péssimo contra o Internacional e fez mais um... O jogo nem foi tão péssimo no primeiro tempo, mas um placar horroroso, né? Tomar de 3-0 para um grande rival, isso é muito danoso para o coração do torcedor. E aí o Flamengo em 2º lugar com 58 pontos, o mesmo número de jogos, pelo cara que ele tá brigando aí e vai assim até o final, eu acredito. O Palmeiras é o primeiro colocado com 61 pontos. E tem até uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. São 2 nessa vitórias, não? 19 e 17. São 2. É o primeiro critério de desempate nessa competição. E o próximo jogo, Vene Casagrande, é exatamente o Flamengo com o Palmeiras. Pois é, eu venho dizendo aí durante os últimos dias que é uma final. Eu acho que é muito mais para promover o jogo, de fato tá com clima de final. Só que, independentemente do que aconteça, a gente ainda vai falar de um campeonato que tem muita coisa para acontecer. 30 pontos serão disputados após esse duelo. É óbvio que para o Flamengo é extremamente importante vencer, justamente por conta do que você mencionou. O critério de desempate, o número de vitórias conta bastante. Então o Flamengo tem que vencer esse jogo para pelo menos diminuir ali uma vitória. E estamos falando de um Palmeiras que, assim, de fato, eu não consigo enxergar o Palmeiras perdendo 2 ou 3 partidas consecutivas nessa competição. Tá jogando muito futebol e a gente já conhece como é o Palmeiras do Abel Ferreira. Então, de fato, eu, assim, para domingo, estou curioso para ver como esse duelo. Muita gente acha que vai ser um jogão. Eu não acho que vai ser um jogão de bola. Flamengo e Palmeiras, nos últimos anos, não tem sido assim. Embora o Palmeiras venha jogando baita futebol. Um jogo estudado, né? É isso, e o Flamengo também, a gente sabe jogar futebol. Mas, quando as duas equipes se enfrentam, fica um jogo muito truncado. Mas a gente vai ver um Maracanã lotado e confesso para você que tem tudo para ser um bom jogo. Se será um bom jogo ou não, a gente vai ver. Agora, duas considerações aqui para a gente trocar o assunto. Primeiro, depois de muitos anos, e aí a gente fazendo um programa de futebol carioca, a gente não tem nenhum time carioca brigando pelo rebaixamento. Análise. Flamengo domina o Botafogo, ganha confiança e se firma na disputa pelo título às vésperas de final. O clássico entre Flamengo e Botafogo, no estádio Newton Santos, não foi só mais uma partida de Brasileirão. Foi um teste de identidade, de retomada do poder, de mostrar que o time rubro-negro ainda sabe ser senhor do jogo quando as circunstâncias exigem autoridade. O placar de 3-0 reflete não só eficiência, mas crescimento mental, controle e um alerta de que o Flamengo está pronto para enfrentar qualquer adversário que se interponha, inclusive o Palmeiras no próximo domingo. A expectativa era alta. O Flamengo vinha de um período conturbado, de resultados irregulares, de partidas em que os jogadores pareciam desconectados uns dos outros, de oscilações de desempenho que questionavam a estabilidade do grupo. O comando de Felipe Luiz, ainda firme, enfrentava a pressão. A imprensa, o torcedor, os comparativos com grandes momentos do passado, tudo conspirava para que o rubro-negro mostrasse algo contundente. Esse algo veio nesta noite. A escalação aponta para a mudança de postura. Apostou-se em Luiz Araújo pela direita, Samuel Lino pela esquerda, Pedro mais centralizado. Arrascaeta voltou ao time titular no meio de campo, ao lado de Jorginho e Everton Araújo. Na lateral direita, Royal substituiu. O esquema parecia destinado a explorar os extremos, a buscar amplitude e profundidade ofensiva, ao mesmo tempo em que mantinha o equilíbrio defensivo. O time teve de se ajustar para evitar expor sua defesa, especialmente contra contra-ataques do Botafogo, que tentou pressionar desde o início. Já nos minutos iniciais, o Flamengo mostrou quem queria ditar o ritmo. Posses de bola bem trabalhadas, pressão alta, ocupação de espaços. O Botafogo recuava em bloco baixo, aguardando que o adversário cometesse erro. Aos poucos, o Fla encontrou sequências de passes, movimentações ofensivas fortes, principalmente pelas laterais. Luiz Araújo e Samuel Lino tiveram momentos de protagonismo, levando perigo.
O primeiro tempo se desenhou com domínio do Flamengo, embora não sem falhas. Perdas de bola perigosas em transições, lentidão em alguns momentos do meio de campo e dificuldade de infiltração clara. Mas foi justamente quando o Botafogo tentava equilibrar, buscando lançar bolas pelos lados, acelerar o jogo, que o Flamengo deu o primeiro golpe. Aos 39, Arrascaeta, com qualidade que poucos têm, girou sobre a marcação, arrancou espaço e lançou para Pedro. Pedro dominou, chutou firme no canto esquerdo e abriu o placar. Era o momento certo para se impor. A vantagem trouxe segurança. O segundo tempo começou com sensação de controle. O Flamengo sabia que poderia manter o Botafogo sob pressão, mas também tinha capacidade para ampliar, especialmente se o adversário se revelasse em seus erros defensivos. O Botafogo tentou, no início da etapa complementar, ter mais posse, circular a bola, buscar profundidade, mas encontrou poucas brechas. E quando encontrou, foi o Flamengo que explorou melhor. Felipe Luiz fez alterações com inteligência. A entrada de Cebolinha trouxe outra dinâmica para o lado esquerdo. Dribles, correria, aceleração de ritmo. Mesmo com sua lesão mais adiante, sua presença mudou o molde da partida. O lance do segundo gol nasce da movimentação dele. Arrancada, drible, passe para Pedro, devolução, assistência para Luiz Araújo que cruzou com categoria. O 2-0 veio num momento em que o Botafogo se abria atrás, tentando reagir, mas dava espaço. Aproveitou. Com o jogo mais tranquilo, o Flamengo administrava. O Botafogo, desacreditado pelo resultado e com deficiências técnicas expostas, não conseguiu mais impor pressão. O Flamengo dominava território, bola, ritmo. Aos 34 minutos da segunda etapa, Carrascal saiu do banco, pressionou a saída de bola adversária, avançou rápido, fez o cruzamento para Plata, que cabeceou forte e fez o terceiro. Vitória ampla, convincente, que demonstra que o Flamengo está preparado para desafios maiores. Essa vitória não é só pelo resultado, é pela mensagem. O Flamengo soube sofrer nos momentos em que o adversário tentou incomodar. Suportou a pressão defensiva, manteve paciência, aguardou seu momento e foi letal quando teve espaço. Mostrou coesão, entrosamento, força mental. E a confiança que deriva disso pode fazer diferença no jogo contra Palmeiras. Um confronto que já está marcado como decisivo. Não necessariamente uma final oficial, mas em sua magnitude de importância, de peso psicológico. Nas entrevistas após o jogo, Felipe Luiz foi claro ao elogiar Pedro pelo gol e pela assistência, mas deixou evidente que nada está garantido. Está em grande momento, disse, mas o campo fala. Ou seja, reconhecimento, sim, mas cobrança constante. Ele ressaltou que nenhum jogador tem lugar garantido, nem os mais experientes. Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique. Todos dependem de desempenho, de entrega, de continuar mostrando vontade e qualidade. Isso reforça algo que o Flamengo parece ter absorvido. A cultura de mérito, da entrega constante, sem acomodação. Pedro admitiu que a falta de sequência pesa, afeta a confiança. Foi uma fala honesta, que reflete uma verdade do futebol. Ritmo é tudo. Jogador sem ritmo perde confiança, sintonia com os companheiros, até a capacidade de decisão dentro da área. Felipe Luiz aceitou essa vulnerabilidade, mas lembrou que na verdade todos os jogadores vivem fases melhores e piores. Não se trata de individualismo, de privilégio, mas de contribuir para o coletivo, colocar Flamengo em primeiro lugar, acima de qualquer vaidade. A arbitragem passou a ser tema inevitável. Flamengo saiu irritado com o que considerou inconsistências nos critérios de faltas. Em especial, um pisão em Luiz Araújo no primeiro tempo, em lance que muitos esperavam que fosse marcado pênalti, mas o VAR entendeu que o contato foi insignificante. Felipe Luiz, Arrascaeta e José Botto fizeram críticas. A reclamação foi de que há simetrias iguais no campo sendo tratadas de forma diferente, dependendo de quem comete ou quem sofre. Essa percepção de desigualdade irrita, mina a moral da equipe quando se sente injustiçada. Mesmo assim, mantê-la concentrada foi parte da força demonstrada. Do ponto de vista estatístico, o Flamengo, mesmo errando chances,
E poderiam ter sido mais gols se a pontaria fosse melhor, se a definição individual em alguns momentos fosse mais precisa. Teve eficiência ofensiva e controle coletivo. O time se movimentou bem, trocou passes de qualidade, envolveu o adversário. Os movimentos dos alas foram importantes, o meio-campo teve paciência para criar linhas de passe, para trabalhar a bola, para desmontar a linha defensiva adversária. A defesa teve solidez, sufocou o Botafogo nos contra-ataques, evitou que crescera o desespero adversário. Dentro da briga pelo título, cada ponto importa. Cada vitória contra concorrente direto ganha peso psicológico. O Flamengo, com 58 pontos após esse jogo, encostou no Palmeiras, 3 pontos atrás. Isso não é só aproximação na tabela. É a afirmação de que é possível sonhar, que a temporada ainda permite ambição. O próximo jogo, confronto direto, Maracanã lotado, torcida, pressão, expectativas. Tudo isso será componente fundamental. Se estiver com confiança, o Flamengo vai entrar nessa partida sabendo que está vivo, que está forte. O rival também já sabe. Quem venceu bem, com autoridade, sob pressão, é uma equipe perigosa. E o psicológico, no futebol, muitas vezes vira diferencial. O que fez Flamengo contra Botafogo foi mais do que vitória. Foi intuição de poder, gesto simbólico de que está pronto. Agora, resta ver se vai manter esse patamar. Se vai replicar a sobriedade, a frieza nos momentos decisivos, se vai conseguir impor ritmo mesmo em partidas nas quais até então mostrava vulnerabilidades. Se vai ser audacioso, sim. Se vai ter controle emocional, paciência nos momentos difíceis, estrela nos momentos de decisão. Flamengo precisa entender que o título pode se definir em detalhes. Passes certos, marcações agressivas, erros evitados, decisões corretas nos momentos certos. Precisa continuar mostrando empenho coletivo, manutenção de ritmo, evitar recuar demasiadamente, usar a bola, explorar os espaços, dominar os momentos. O triunfo contra Botafogo dá subsídio para acreditar, mas não elimina o trabalho. Não garante moral eternamente elevada. Não impede tropeços, mas reacende a chama, reacende a convicção de que quando o Flamengo joga com inteligência, com paciência, com coesão, ele é capaz de vencer não apenas pelo talento, mas pela superioridade mental. Se Flamengo entrar na final contra Palmeiras com esse espírito, foco, serenidade, percepção, autoconquista, poderá não só contestar o título, poderá se impor. Poderá demonstrar ao Brasil que está disposto, que está preparado, que quer o troféu tanto quanto os rivais. Flamengo domina Botafogo, mas também se molda. Mostra que é time que entende os ciclos da temporada, que faz ajustes, que aprende com falhas, que reage, que se firma, que impõe respeito. E bom lembrar, quem impõe respeito, no futebol como na vida, é quem controla seu destino, não quem espera migalhas de favor do acaso.